Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós veremos os versículos de número 1 a 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, versículo 1: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua graça e da Tua misericórdia, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela oportunidade que temos de estar na casa do Deus vivo e orarmos o Teu nome e aprendemos a Tua palavra. Olha, Senhor, para nós e tem misericórdia e nos ajuda. Ajuda a minha vida, Senhor, a transmitir este ensino com fidelidade, temor e tremor diante de Ti, para, ao anunciar da Tua palavra, dar graça àqueles que aqui estiverem ouvindo, e que haja transformação, mudança de vida e edificação em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados irmãos, a partir desta quinta-feira nós iniciaremos uma sequência de estudo onde nós falaremos sobre as doutrinas da graça, algo extremamente importante. Sempre é importante falarmos sobre as Escrituras, e quanto mais o tempo avança, quanto mais nós nos aproximamos do retorno de Cristo, mais urgente fica nós falarmos do Evangelho e das doutrinas bíblicas. Nós, recentemente, no último dia 31, nós celebramos aqui 507 anos da Reforma Protestante. E nós decidimos, então, fazermos essa sequência de estudos sobre as doutrinas da graça. As doutrinas da graça não são algo banal, algo que pode ser deixado de lado, insignificante. Muito pelo contrário, as doutrinas da graça são extremamente importantes, estão no âmago do Evangelho, no âmago da teologia bíblica, e a nossa relação, a nossa forma de lidar com as doutrinas da graça, elas vão nos afetar profundamente, vão afetar profundamente o nosso entendimento sobre Deus, a maneira que nós entendemos as doutrinas da graça. Elas vão afetar a nossa compreensão de Deus, a nossa compreensão a respeito do homem, da queda, da salvação, da expiação, da regeneração. À medida que nós conhecemos e nos aprofundamos na doutrina da graça, nós vamos aprender um pouco mais sobre a segurança da salvação, a nossa adoração a Deus, a nossa evangelização, missões, enfim, todas essas questões serão afetadas grandemente se nós compreendemos ou não as doutrinas da graça. A nossa vida será extremamente impactada à medida que nós entendemos as doutrinas da graça. Não vou fazer uma introdução muito grande a esse estudo. Nós já temos falado muito, tanto no discipulado, nas aulas aqui também, já demos esse estudo sobre as doutrinas da graça em anos anteriores, mas eu quero fazer um breve e rápido contexto histórico a respeito das doutrinas da graça. Essas doutrinas da graça, ela teve o seu início, não que elas passaram a existir a partir do Sínodo de Dort, mas ali de uma forma sistemática ela teve seu início no Sínodo de Dort em 1618 a 1619, mais ou menos, você vai falar um ano, não, mas é mais ou menos um ano, porque não foi no início de 1618 e nem foi no final de 1619, levou ali mais ou menos uns 7 meses. Foi um sínodo nacional que foi realizado ali pelos líderes da igreja para resolver uma questão, uma grande controvérsia, que eu não vou entrar na questão aqui, não é o propósito da aula, mas é a grande controvérsia que houve ali entre os arminianos e os calvinistas. Esses líderes ficaram ali por mais ou menos 7 meses discutindo temas sobre as doutrinas, em que eles estavam debatendo. Dentro dessas doutrinas, as mais discutidas foram o que nós vamos falar aqui durante
5 quintas-feiras, que vai ser a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Após esse período de 7 meses ali discutindo, não foi uma discussão curta, pequena, né? 7 meses para você decidir algo, então foi algo muito sério, algo que demandou muito tempo, muita seriedade, e após, ao final desse sínodo, ficou formulado ali o que nós chamamos, o que nós conhecemos hoje como doutrinas da graça, ou também como os 5 pontos do calvinismo. Este sínodo de Dort, ele não criou essas doutrinas, ele apenas resgatou essas doutrinas que já anteriormente eram sustentadas pelos pais da igreja e também pelos apóstolos. Quero deixar bem claro aqui que as doutrinas da graça não é uma invenção de Calvino, muito menos dos calvinistas, né? Mas então quer dizer que os calvinistas que inventaram isso? Não, mas é uma doutrina bíblica, né, que os apóstolos tanto defendiam como pregavam, como nós vamos ver aqui nas Escrituras, e também ao longo da história da igreja, nós vimos os pais da igreja sempre defendendo as doutrinas da graça. Um livro muito bom que eu queria indicar para vocês é Os Pilares da Graça, que você vai ver ao longo da história da igreja como homens piedosos, os pais da igreja, defenderam as doutrinas da graça ao longo da história da igreja, do Stephen Lawson, e também os 5 pontos do John Piper. É um livro muito bom se você quer se aprofundar um pouquinho mais sobre as doutrinas da graça, tá bem? Bom, vamos ver então como que a Bíblia trata a respeito das doutrinas da graça, e nessa noite nós vamos falar sobre a depravação total, como essa doutrina está na Bíblia, como que a Bíblia nos revela essa depravação total. Eu sei que quando nós falamos de depravação total, dá aquela ideia de que, nossa, então o homem é tão corrupto quanto pode ser, né? Ele peca tanto quanto pode, né? Então o homem é totalmente depravado, não tem... será que é isso que está dizendo? Com certeza não, né? O homem não é tão mal quanto pode ser, porque a graça de Deus freia esse mal, dá um limite ao homem, mas o que as Escrituras irão nos revelar aqui é que o homem não é totalmente mal, no que eu digo, tão mal quanto pode ser, assim também como as suas obras não são todas tão mal quanto pode ser, mas que todas as suas obras e todo o seu ser está totalmente corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado, seja em qual for a instância, seja em qual for a área que ele vai agir ou fazer uma obra. Todas as suas obras, todo o seu ser está totalmente contaminado pelo pecado. As nossas motivações, as nossas obras, as nossas ações, elas nunca estão totalmente puras, porque nós estamos, os homens que não são de Cristo estão totalmente contaminados pelo pecado, corrompidos os seus desejos, as suas vontades, por causa do pecado. John Piper, ele vai trazer uma ilustração, acredito que muitos já conhecem essa ilustração, mas que nos ajuda muito a entender um pouco sobre essa depravação total. Ele vai contar uma história ali a respeito de um pai que tem um filho, e o filho decide pegar o carro do pai emprestado para levar alguns amigos para um jogo de futebol. E o pai amorosamente chega para ele e diz: olha filho, ok, eu empresto o carro, desde que você lave o carro. Então esse filho fica indignado, esbraveja com o pai, mas por fim ele acaba indo lavar o carro. O pai traz 2 pontos interessantes. Primeiro, ele vai dizer assim: olha, aquele garoto, aos olhos do pai, ele foi fazer, né? Ele está lavando o carro, mas ele não está lavando o carro porque ele está impulsionado por uma atitude cristã de honrar o pai. Não, a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai diz que eu tenho que lavar o carro, então eu vou lavar o carro. Não, não é essa a motivação, né? Ele também não está indo lavar o carro motivado pelo amor que ele tem ao pai. Muito pelo contrário, ele está com ódio, ele está cuspindo maribondo, como muitos dizem aí. Então, a aparência externa de que ele está obedecendo o pai é muito enganosa, porque as motivações estão erradas. Ele está lavando o carro com ódio e com ira,
mas porque ele deseja ter aquele carro para poder sair de noite. Então, muitas vezes, a aparência externa não condiz com o que tem dentro do coração. E o segundo ponto que ele vai trazer aqui, ele vai dizer que quando esse jovem vai buscar os amigos de carro, a visão dos amigos a respeito desse jovem é o quê? Rapaz, que rapaz bacana, né? Muito legal, ele está vindo nos buscar, levar para o jogo, e depois ele vai nos levar de volta para casa. Que boa ação esse garoto está fazendo. E realmente aqueles jovens estão experimentando esta boa ação desse garoto. Mas ainda assim, ele não está fazendo isso movido por bondade, ele não está fazendo isso movido por amor, mas sim por um desejo pecaminoso. Aqueles jovens não sabem que aquele garoto se irou com o pai, brigou com o pai, fez algo movido por ódio, que está ali por aparência, porque há coisas externas. Nós podemos aplicar isso para várias partes da nossa vida, para nós identificarmos como todas as ações dos homens, em grau maior ou em grau menor, estão contaminadas pelo pecado. Muitas pessoas, às vezes por um senso de religiosidade, ela vai fazer uma obra, uma boa ação, mas no fundo do coração não é movido pela graça de Deus, movido porque quer realmente agradecer a Deus, mas porque quer ser visto pelos homens, ou porque se sente bem, ou porque deseja receber alguma recompensa. Nós, como pastores, nós vemos muito isso quando chega pessoas novas na igreja, né? Principalmente os garotos, quando chega menina nova na igreja, ou as meninas, quando chegam meninos novos na igreja, começam a trabalhar. Eu nunca vi o Espírito mover para trabalhar assim, né? Os jovens começam a trabalhar, começam a limpar a igreja, vem na faxina, e alguém pode falar, nossa, que menino trabalhador, que menina trabalhadora, né? Mas na realidade está com interesse no Joãozinho, na Joaninha, né? Então as aparências enganam. E muitas vezes essas atitudes são movidas por sentimentos pecaminosos, em grau maior ou em grau menor. E se tratando da salvação, que é o ponto que nós temos tratado aqui a respeito da depravação total, há um engano muito grande do coração de muitas pessoas, e até mesmo daquelas que se dizem cristãos, porque acreditam que o homem não está totalmente morto, porque na realidade não está tão morto assim, o pecado não afetou tanto assim, ainda tem uma fabulinha do homem que ainda tem uma partezinha boa, que podem ali ser capazes de fazer alguma coisa, de algo bom, principalmente no nível em que relacionado à salvação, que eles podem fazer ali, ajudados por Deus. No pensamento de muitas pessoas, infelizmente no meio da cristandade, o homem é como se ele fosse, o homem sem Cristo, é como se ele fosse uma pessoa que estivesse ali se afogando no mar. E aí ele está ali batendo as mãos, os pés, desesperadamente, só com a pontinha do nariz para fora, tentando não morrer. E aí Jesus vem, né? Ele está quase morrendo, com o pulmão já cheio de água. Nos últimos instantes, Jesus vem ali com um bote, né, com um salva-vidas e joga para ele. Então ele agarra aquele salva-vidas com toda a força que ele tem, e Jesus vem puxando ele e traz ele para um lugar seguro, e ele é salvo. Essa é a mentalidade de muitas pessoas que acreditam que podem de alguma forma contribuir para a sua salvação, mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras, na realidade, mostram que o homem está totalmente afogado no pecado, morto no mais profundo mar, sem ter nenhuma condição de agir para a sua própria salvação. E é o que nós vamos ver aqui, através das Escrituras. Nós vamos ver, não vamos fazer uma exegese de Efésios 2, mas vamos ter ele como texto base, e eu convido os irmãos novamente a abrir a palavra de Deus em Efésios 2, versículo de número 1, e que nós vamos começar a ver como a Bíblia trata o homem totalmente contaminado pelo pecado, totalmente na sua depravação total. Efésios, capítulo de número 2, e você pode deixar aberto em Efésios, que nós leremos algumas vezes esse texto. O verso 1 vai dizer assim: e ele vos deu vida, Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, Paulo é enfático, ele diz
mortos e não fracos, não doentes ou moribundos. Paulo e as Escrituras também são categóricas ao dizer o estado do homem sem Cristo. O estado do homem sem Cristo não é fraco, debilitado, doente, não é moribundo, quase morrendo da pontinha do nariz para fora. Em toda a Escritura nós vamos ver que ela diz que o estado do homem é o estado de morto, representando aqui a sua total incapacidade de realizar qualquer coisa, ainda que seja a mínima possível. Todo aquele que não foi regenerado, todo aquele que não tem Cristo, que não foi salvo por Cristo, as Escrituras são claras e enfáticas, estão espiritualmente completamente mortos, incapazes de fazer um único movimento sequer em direção a Deus, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos. Convido você também a deixar marcadinho em Efésios, e vamos para Romanos, capítulo de número 3. Paulo, hoje eu só vou usar Paulo, é suficiente para falarmos da depravação total. Então o ser humano, ele não tem condições de se dirigir a Deus, ele está totalmente morto no seu pecado. Um morto não tem condição de agir, de falar, de pensar. E Paulo aqui em Romanos capítulo 3, ele vai fazer essa descrição aqui de todo ser humano sem Cristo, de todo ser humano morto em seu pecado, de todo ser humano afastado de Deus. E ele começa lá em Romanos 3, no verso de número 10, dizendo assim: como está escrito. Essa é a descrição do apóstolo Paulo para todos os homens, tanto os judeus quanto os gentios, tanto aqueles que pertenciam ao povo de Deus, judeus, quanto todo o restante do mundo, caracterizado aqui como gentios. Paulo vai dizer assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é o quadro de todos os homens sem Cristo. Talvez muitas pessoas não compreendam isso, talvez muitas pessoas não gostem de ouvir isso, mas essa é a verdade. O versículo 12 diz assim: todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu estou lendo pausadamente para que fique na memória, que fique enraizado no coração dos nossos irmãos. Esse é o estado de todo homem sem Cristo. Isso é o que a Bíblia diz a respeito dos homens sem Cristo. Assim como um cadáver, ele não tem nenhuma utilidade, ele não pode respirar, ele não pode falar, ele não pode andar, ele não pode gritar, ele não pode clamar, ele não tem a menor possibilidade de buscar a Deus, totalmente inútil. É assim que a Bíblia trata todos os homens sem Cristo. Paulo não está usando um tipo de figura de linguagem, do tipo assim: vocês estão mortos para Deus, como alguém, ou muitas pessoas podem dizer: olha, você para mim morreu. Não é um tipo de linguagem que Paulo está usando figurativamente. Paulo está fazendo, tanto aqui em Romanos, quanto também em Efésios, que nós estamos lendo, Paulo está fazendo uma declaração real da condição espiritual de todos os seres humanos que estão sem Cristo. Todos os homens sem Cristo estão mortos, e a razão de estarem mortos, Paulo diz lá em Efésios, é por causa do pecado, mortos em seu pecado. Para Paulo, o ser humano sem Cristo, todos estavam debaixo do pecado, e como consequência disso, afastados de Deus, mortos, pois ele mesmo afirma em vários textos, e os mais famosos que nós conhecemos é Romanos 3, 23, que diz o quê? Todos pecaram, todo ser humano pecou, estão carentes da glória de Deus. E a conclusão que Paulo tem em Romanos mesmo, no capítulo 6, no versículo 23, é que se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. A conclusão óbvia é: todos pecaram e todos estão mortos, porque o salário do pecado é a morte.
E isso Paulo não tirou da mente dele. Ele não estava debaixo de uma árvore pensando e de repente falou: puxa, eu acho que todo mundo é pecador, eu acho que todo mundo tem o resultado a morte eterna. Paulo, como um bom judeu, ele conhecia muito bem as Escrituras, e ele não tirou isso da cachola dele, da mente dele, mas das Escrituras. Lá em Gênesis e em todo o Antigo Testamento, nós vemos como os homens estão mortos nos seus pecados. Gênesis capítulo 2, nós vemos como Deus criou os homens, ou melhor dizendo, criou o homem, criou a mulher, colocou ele ali no jardim do Éden e falou para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim. Mas no versículo 17 do capítulo 2, Deus diz a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus foi claro, Deus foi objetivo: desta árvore você não comerás. E Deus dá a explicação, ele diz assim: olha, porque no dia que dela comeres, Deus é enfático, certamente, sem dúvida nenhuma, morrerás. As pessoas podem entender esse texto de diversas formas. Ela pode entender que Deus estava brincando: pegadinha de Deus, não vai morrer não, pode comer. Elas podem entender. Elas podem entender que Deus realmente não é fiel à sua palavra, ele é mentiroso, disse que ia morrer, e Adão comeu e olha, não morreu. Ou elas podem entender como a Bíblia diz: realmente Deus é fiel à sua palavra e a morte passou a existir. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não diz que Adão ficou doente, que Adão ficou fraco a partir do momento que comeu. A Bíblia diz que Adão morreu. A gente vai ver, se você olhar o decorrer do livro de Gênesis, em alguns capítulos, você vê que Adão viveu, criou filhos e morreu. E a partir daí, todos os descendentes de Adão passaram a receber essa maldição, porque Adão era o representante federativo da humanidade. Com o pecado de Adão, passou a morte a existir, e passou a morte para todos os homens. Paulo vai dizer isso em Romanos. Ele vai dizer em Romanos 5, no verso de número 12: porquanto assim por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado de Adão, todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, pecaram. E qual é o salário do pecado? Qual é o pagamento do pecado? É a morte. Então todos agora, você pode ir no cemitério, tá? E você vai encontrar túmulos pequenos, grandes, novos, velhos. A não ser que você seja contrário do que eu vou dizer aqui, eu não conheço alguém que não morreu, a não ser Jesus Cristo. Porque todos os homens desde Adão, excetuando Jesus Cristo, todos morreram, porque todos são descendentes de Adão e carregam essa maldição do pecado. Então, o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia nos ensina a respeito da situação do homem, é que o homem está morto no pecado, que o homem está totalmente, em todos os sentidos, morto no seu pecado. Olha a tragédia que é o pecado. Adão, antes da queda, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um contato pessoal com Deus. Quando nós olhamos ali nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Deus falando com Adão na viração do dia. Eles tinham esta comunhão. Quando nós vemos Deus criando a Eva, Adão glorifica a Deus, exalta a Deus pela vida de Eva. Mas após a queda, nós começamos a observar, e precisamos olhar para não passar desapercebido, que esse relacionamento é drasticamente quebrado.
E não para por aí, porque nós sabemos, não, sim, o relacionamento de Deus com Adão não era mais o mesmo. Mas o que muitas pessoas não percebem é o que Adão fez depois da queda. Adão, depois da queda, não buscou a Deus. Embora Adão tivesse já a presença de Deus, experimentou a presença de Deus, ouviu a voz de Deus, mas com o pecado, Adão não busca mais a Deus. Adão não vai mais a Deus. Muito pelo contrário, o que Adão faz depois que peca? Ele foge da presença de Deus. Ele corre para longe da presença de Deus. Adão, que tinha um diálogo com Deus, que falava com Deus, agora quando Deus vai buscá-lo, quando Deus chega para ele e busca Adão e pergunta: Adão, onde você estava? Adão não consegue mais responder de uma forma correta diante de Deus. Adão não chega diante de Deus e diga: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu desobedeci ao Senhor, tem misericórdia. Adão agora chega de uma forma errada diante de Deus. E ao invés de chegar correto diante do Senhor, com um relacionamento correto diante de Deus, sabe o que ele diz? Esse culpado é o Senhor. A mulher que tu me deste. Ele começa a tentar se auto-justificar, empurrar o pecado para o outro, porque o relacionamento foi quebrado, porque o pecado agora rompeu aquele relacionamento que era tão correto. Adão tornou-se totalmente incapaz de restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. E sabe o que muitas pessoas não percebem? Ele nem desejou isso. Olha o relato de Gênesis. Depois do pecado, qual o momento em que Adão busca Deus e pede perdão? Qual o momento em que ele diz: Senhor, perdão, eu errei, eu pequei? Mesmo Deus o chamando, mesmo Deus o mostrando, mesmo depois da sentença que Deus deu a cada um deles, você não vê Deus, você não vê Adão buscando arrependimento. Isso é o que o pecado faz com os homens. Quebra o relacionamento de Deus, afasta o homem de Deus, deixa os homens mortos em seus pecados. Adão não busca, muito pelo contrário, ele se afasta de Deus. Ele tenta resolver por si mesmo, ele tenta fazer suas vestes, esconder a sua nudez, numa tentativa inútil de restaurar a sua própria vida. E desde Gênesis, então, nós vemos Deus agindo para resgatar os homens que estavam mortos nos seus pecados, em total depravação. Voltando para Gênesis, voltando para Efésios. Agora nós sabemos que essa ideia de que os homens estão mortos nos seus pecados e delitos não vem da mente de Paulo, mas vem das Escrituras, daquilo que Gênesis está falando. Paulo enfatiza a total depravação do homem sem Cristo. Em Efésios capítulo 2, no verso 2, ele vai dizer assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo afirma que todos que estão sem Cristo, eles estão andando agora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Em outras palavras, Paulo está dizendo que agora todo homem sem Cristo são escravos do mundo e de Satanás, presos pela algema do pecado. João capítulo 8, pode anotar aí depois dele. Cristo vai dizer que todo aquele que comete pecado, e nós já vimos quem comete pecado, toda a humanidade sem Cristo é pecador. E Jesus vai dizer: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então a condição humana não é simplesmente morto, mas é morto, preso pelo pecado, escravizado pelo pecado, escravizado pelo mundo, escravizado por Satanás. E nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, porque quando nós formos evangelizar e pregar, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, na nossa atualidade, em que as pessoas estão mais preocupadas em se sentir bem do que pregar o Evangelho, estão mais preocupadas com a sua vida financeira, com o seu status, do que com a sua
vida diante de Deus. Nós precisamos pregar, e a primeira coisa que nós temos que falar não é sorrir, Jesus te ama. Não é dizer, olha, você é o mais precioso do que o ouro de Ofir, porque não é isso que a Bíblia diz em relação ao pecador. Nós precisamos falar para eles o estado que eles estão diante de Deus, como eles estão numa depravação total, totalmente contaminados pelo pecado. Nós precisamos falar o estado que encontra-se todos os homens lá fora. Veja, não há estado mais terrível. Vocês pararam para pensar, meus amados irmãos, que não há estado mais terrível do que a humanidade caída no pecado? Será que nós não paramos para pensar nisso? Ou será que nós estamos tanto encantados com a aparência dos homens, encantados com o que nós vimos diante dos homens, uma falsa alegria, uma falsa paz? Os homens estão aí, aparentemente mostrando que estão bem, mas as Escrituras dizem o estado real desses homens: mortos em seus pecados, separados de Deus, excluídos do reino de Cristo, escravos do pecado e do diabo, submissos à vontade deles. Você parou para pensar nisso? Sabe o seu pai que não é crente, sua mãe, seu irmão, seu parente, um amigo que trabalha com você, que estuda com você? É esse o estado dele se ele não tem Cristo. Independente da aparência, independente do sorriso que tem, eles estão nessa situação, desprovidos da graça de Deus, mortos, sentenciados ao inferno, sem ter a menor condição de buscar a Deus. Paulo continua em Efésios, no verso 3, ele diz, olha, todos nós andamos outrora, todos, antes de Cristo, andavam segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Vou ler de novo. Paulo vai dizer, todos nós andávamos, e vou parafrasear, todos que não têm Cristo, todos que não foram regenerados, continuam andando, segundo as inclinações da carne. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que é a inclinação da carne? Não é essa carne física só. É dos pensamentos, dos sentimentos pecaminosos humanos, da pecaminosidade humana. Todos que não têm Cristo estão inclinados a fazer aquilo que é pecaminoso, o que o mundo tem como pecaminoso e o que é pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Falar sobre depravação total é falar que o pecado afetou todas as partes do nosso ser, não só do corpo. É o que Paulo está dizendo aqui, não é só da carne, é do nosso sentimento, é do nosso espírito, das nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos comportamentos, tudo está afetado pelo pecado. O ímpio tem o costume de dizer, mas eu não sou tão ruim quanto fulano, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, como se ele fosse melhor, como se ele estivesse numa outra situação, porque ele acha, ele pensa que não é tão ruim quanto o Fernandinho Benamar ou outra pessoa que é terrível, mas ele não sabe o que as Escrituras diz a respeito de todo homem sem Cristo. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios é que, embora os homens estejam sem Cristo, mortos para Deus, mas eles estão vivos e ativos para o pecado. O que Paulo diz? Quando nós não estávamos em Cristo, como é que nós andávamos? Nós andávamos, nós agíamos, nós fazíamos, mortos para Deus, não poderíamos fazer nada para Deus, nada que agradasse a Deus, mas estávamos vivos para o pecado, ativos para o pecado. Suas inclinações, suas vontades, seus pensamentos são carnais daqueles que não têm Cristo. E o próprio Paulo vai dizer no que consiste a obra
da carne. Lembra disso? Pensamento da carne, as vontades da carne, os pensamentos da carne, inclinados à vontade da carne. E em Gálatas, Paulo vai dizer o que é. Qual é o fruto dessa carne? Qual é o fruto de viver na carne? E eu vou dizer aqui que Paulo vai descrever todos aqueles que não têm Cristo, que estão sem Cristo. Suas obras são carnais, em grau maior ou menor, se enquadra em Gálatas 5,19. Olha o que diz Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Vou parafrasear aqui. Todo ímpio sem Cristo, em grau maior ou menor, possui isso. As obras são conhecidas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A lista não é exaustiva, mas é explicativa. Paulo está dizendo: todos os homens sem Deus, todos os homens que estão vivendo na carne, no pensamento da carne, na vontade da carne, possuem essas características, em grau maior ou menor, e coisas semelhantes a essa. Ele vai dizer: o que eu já declarei, que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, que nós lemos, a descrição do ímpio, a descrição de todo homem sem Cristo. A sua mente não tem entendimento das coisas de Deus. Ele disse isso lá no versículo 11, que os ímpios, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí avança para o versículo 13, quando ele vai dizer assim: olha como são os ímpios, olha como são aqueles que não têm Cristo, não são bonzinhos. A casta pode estar bonitinha, mas por dentro estão totalmente depravados. Olha o versículo 13: a garganta deles é um sepulcro aberto. A Nova Versão Transformadora traz o mesmo versículo, dizendo assim: ó, sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. É isso, ímpio, diante de Deus. E ele continua: com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A versão transformadora diz que a sua língua está cheia de mentiras, venenos de serpente goteja dos seus lábios. Esse é o coração do ímpio, em grau maior ou menor. E o versículo 14 diz: a boca deles tem cheias de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz. Por que você acha que os homens ímpios estão sempre procurando algo que satisfaça o coração deles, que tragam satisfação, prazer? Porque não sabem onde encontrar a paz, porque estão mortos nos seus pecados. E Paulo termina no versículo 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é o real estado de todo homem sem Cristo. Esse é o real estado daquele que ainda não foi alcançado pela graça, totalmente depravado em todos os seus sentidos, emocional, espiritual, carnal. Não há uma parte do homem sem Cristo que não esteja contaminado pelo pecado. Paulo vai ser enfático quando ele vai lá no capítulo 8 de Romanos, falando sobre o estado do homem carnal, dominado pelo pecado. Em Romanos 8, no verso 7, ele vai dizer assim: olha, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A versão transformadora vai dizer assim: pois a mentalidade da natureza humana, que é o sentido do carne, que tem ali em Romanos e também em Efésios, a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Você pode encontrar muitas pessoas que não têm Cristo e vão dizer assim: não, eu creio em Jesus. A gente
costuma brincar, né? Vai lá no boteco, no brejinho ali, pergunta: quem crê em Jesus? Vamos. Eu creio em Jesus. Todo mundo vai dizer que crê em Jesus, mas este é o estado real que a Bíblia diz de todo homem sem Cristo. A sua boca pode falar que crê em Cristo, a sua boca pode dizer que ama em Cristo, mas o seu interior está totalmente depravado se você não for alcançado pela graça de Deus. O texto continua dizendo: pois não está sujeito à lei de Deus. Aqueles que não têm Cristo não estão sujeitos à lei de Deus. E vai dizer: nem mesmo pode estar. Como vão cumprir a lei de Deus? Como vão agir em prol a Deus? O versículo 8 diz: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A versão transformadora diz: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Esse é o estado de todo homem. Mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu já sou salvo, regenerado. Opa! Como é que era o texto, não? Sou reformado. A urgência que temos de falar para aqueles que Deus coloca na nossa frente a real situação deles. Eles estão indo confortavelmente, alegremente para o inferno. Eles estão redondamente enganados da sua real situação, justamente porque estão mortos, justamente porque não conseguem enxergar e entender as coisas de Deus, que se entende apenas pelo Espírito de Deus. E se Deus abrir os seus olhos, e se você é regenerado, salvo, convertido, já não está mais como era antes, mas foi salvo pela graça e vive na presença de Deus, abra sua boca, deixe o Espírito usar e pregue àqueles que estão mortos no pecado, cegos, caminhando a passos largos para o inferno, qual é a real situação deles, para que a graça de Deus os alcance e os tire da depravação total em que todos nós andávamos anteriormente. Nessa noite, meus amados, eu sei que há muito mais para falar, a gente corre muito com o tempo aqui, e eu creio que aos longos das quintas-feiras serão bênção para nossas vidas aprender todos os 5 pontos da doutrina da graça, mas eu creio que foi suficiente. Nós vemos hoje a depravação total do ser humano, o estado real de todo homem sem Cristo, não regenerado, que estão mortos em pecados, separados de Deus, excluídos do reino de Cristo, escravizados pelo pecado, estando sujeitos, irmão, à vontade não de Deus. Todo ímpio não está sujeito à vontade de Deus. Irmão, não existe fora de Cristo liberdade. Ou você está sujeito à vontade de Deus e a obedecer, ou você está sujeito à vontade do diabo e a obedecê-lo. Eu não vou para o cristianismo porque é cheio de não pode. Quem disse que não é? Muito pelo contrário, é pode. O que não pode é pecar. E a pessoa está no mundo vivendo em pecado, escravizado pelo pecado, enganado por Satanás, sendo sujeito ao diabo e aos seus anjos, escravizados ali, tendo todas as partes do seu ser contaminado pelo pecado, não só o corpo, as suas emoções, o espírito, tudo que nós já vimos aqui, totalmente incapaz de buscar a Deus, de alcançar a salvação por si mesmo. O homem sem Cristo não está se afogando no mar do pecado, tentando desesperadamente não morrer. Não é isso. Muito pelo contrário. Ele está completamente afogado, morto no mais profundo do mar. O mais profundo. Eu sabia que eu vou fazer um trabalho aqui. No mais profundo do mais profundo mar. Vamos entender. Ou seja, sem nenhuma condição de sair. O homem não se encontra enfermo, moribundo, mas completamente morto em seus pecados, como na visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, onde Deus o leva para aquele vale de ossos sequíssimos, sem nenhuma condição de reverter as suas situações.
ao não ser que Deus haja com o seu poder, no meio do seu Espírito, no meio da sua palavra, para reverter aquelas situações. Mortos de verdade, como Lázaro estava morto em seu pecado, lá no estado de putrefação, sem ter condição nenhuma nem de clamar, nem de pedir, ou de dizer alguma coisa diante de Deus, dependente totalmente da ação de Cristo, por meio da sua palavra e do seu poder em ordenar para que saia da morte e passe para a vida e uma vida eterna. É isso que Deus fez na nossa vida. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos, totalmente depravados, sem nenhuma condição de mudar a nossa situação. O Senhor nos chamou por sua graça, regenerou a nossa vida, nos deu vida e uma vida eterna. A doutrina da depravação total não é uma invenção de homens, nem de algum grupo religioso, mas é uma doutrina bíblica que nos leva à humildade e à dependência total do amor e da graça de Deus em agir em nosso favor e nos tirar da morte e nos transportar para o seu reino de luz e paz e eterno. Eu quero terminar com um texto de João, capítulo de número 5, versículo de número 25, que é a nossa esperança para todo aquele que ainda está morto de seu pecado. João, capítulo de número 5, verso de número 25. Todos acharam? João, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Disso depende a nossa vida, disso depende a nossa esperança, que Deus chamará os seus eleitos, que ainda estão mortos no pecado, e ao ouvir a sua voz, nem o inferno, nem o diabo pode resistir. Serão vivos, regenerados e estarão na presença de Deus para todo sempre. Amém? Meus amados, nós vamos orar. Na próxima quinta-feira nós falaremos sobre a eleição incondicional e daremos continuidade ao nosso estudo sobre as doutrinas da graça. Convido a igreja a se colocar em pé. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos diante do Senhor e ouvimos a tua mensagem. Mensagem essa que nos faz lembrar de onde o Senhor nos tirou. Primeiramente, queremos ser gratos ao Senhor. Não escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fizemos bem, não fizemos nenhuma ação que fizesse o Senhor dirigir o Teu olhar a nós. Nós estávamos como nós lemos aqui, mortos nos nossos pecados, separados de Ti, Senhor. Não desejávamos a Tua presença, mas aprove o Senhor e por Tua graça enviar o Teu Filho Jesus até nós, enviar o Teu Espírito Santo para abrir os nossos olhos, regenerar a nossa alma e nos trazer a vida. Não nos faça esquecer jamais, ó Deus, da preciosa obra que o Senhor realizou em nos tirar de nossa depravação que vivíamos, ó Pai, antes de conhecer o Teu Filho Jesus. Desperta em nós também o desejo, Senhor, de orar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que ainda estão nessa situação. Não podemos esperar que por inteligência ou pelas suas próprias vontades eles se decidirão por Ti. Mas precisamos orar e clamar ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo, ó Pai, para falar poderosamente com Tua voz, com Tua palavra, aos mortos dos pecados, para que sejam regenerados, para que sejam salvos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Alcance essas vidas, alcance essas almas mortas no pecado, como nos alcançaste, e traga, Senhor amado, a salvação a eles, que como nós ouvimos aqui, Senhor,
chegou o momento, chegou a hora, porque o sacrifício de Cristo já foi realizado, em que os mortos ouvirão a tua voz, ouvirão o Senhor dizer, ó Pai, saia do sepulcro, saia da morte e venha para a vida eterna. Fale, Senhor amado, ao teu povo, fale, Senhor amado, àqueles que ainda estão, Senhor, nos sepulcros, fale àqueles que ainda estão distantes, ó Deus, cegos, mortos, ó Pai, para que vivam e tenham a vida eterna em teu nome. Senhor, nós pedimos a Ti, abra os nossos lábios para que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para pregar àqueles que estão ao nosso redor. Não nos deixe ser enganado pela aparência, Senhor. Não nos deixe ser enganado, Senhor, muitas vezes pelas ações de homens e mulheres que aparentam estar felizes, que aparentam estar bem, ó Deus, mas na realidade estão mortos, totalmente depravados, longe da Tua presença. Que nós possamos pregar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque sabemos que é o Senhor que chama, e chama por meio da Tua palavra aqueles que estão mortos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.